Meus irmãos, Hebreus é uma carta, como nós sabemos. A carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus. E assim como algumas poucas epístolas no Novo Testamento, Hebreus sai um pouco do padrão da escrita convencional de uma carta. Eu não vou ficar aqui falando questões técnicas, se alguém quiser depois pergunta, eu tenho isso anotado. Mas havia uma forma pela qual as cartas eram escritas naquele tempo, e isso fazia parte da tradição greco-latina. E as cartas do Novo Testamento são escritas dentro desse padrão, à exceção de umas 4, talvez, que tem alguns elementos diferenciais. E Hebreus é uma delas, simplesmente não começa como uma carta. Vejam bem, se vocês se lembrarem das cartas de Paulo, está lá Paulo, aos irmãos que estão em tal lugar, graça e paz, não é? Hebreus não. Antigamente Deus falou, o autor não diz quem é, não diz para quem escreve, não fala a que veio em termos de preparar o caminho para alguma coisa, ele simplesmente já começa. O autor deixa bastante claro com que intenção ele escreveu essa carta. Lá em Hebreus 13, 22, ele diz que escreveu de forma bem resumida, são 13 capítulos, mas ele diz também que escreveu para deixar uma exortação ou consolo, porque a mesma palavra que é usada aqui no original para exortação, também é traduzida em outro lugar, lá em Atos 13, se não me falha a memória, é traduzida para dizer que é consolo da parte de Deus. Então essa é a intenção, que ao ler essa carta, os irmãos, os primeiros destinatários, fossem exortados, mas exortados no sentido de terem para si o consolo de Deus por alguma razão. E isso o autor aos Hebreus vai começar a falar. A partir de agora, ele não prepara o terreno, ele já começa dizendo. No entanto, esses primeiros 4 versículos que eu li para vocês são uma espécie de sumário. Quando você pega um livro para ler, se você for como eu, a primeira coisa que você faz é dar uma olhada na capa, dar uma olhada nas informações iniciais e vai lá no sumário, porque ali você tem um mapa do que vai acontecer no texto do livro. E esses 4 versículos servem como sumário. É nesse pequeno trecho que nós lemos que o autor diz qual é a intenção dele. E uma das intenções principais é, olhando para os irmãos daquele tempo, dizer a eles quem é Cristo, porque havia uma certa confusão ainda a respeito de Cristo. Essa é uma das finalidades primordiais dessa carta, falar a uma parcela da igreja de Cristo do primeiro século, ou seja, aos judeus que estavam no meio da igreja, que eles estavam correndo um risco sério de perderem o âmago do evangelho, porque talvez eles estivessem confusos com algumas falas, e talvez, quem sabe, eles viessem até mesmo a abandonar a pregação apostólica. Se não abandonassem o próprio evangelho, era possível que misturassem de tal forma a sua fé que deixassem de lado a pregação apostólica e se apegassem a uma mistura de coisas, incluindo aí conceitos antigos do judaísmo. É como se nos dias de hoje nós olhássemos e precisássemos advertir uma determinada igreja local, dizendo assim, cuidado porque vocês estão a ponto de se transformarem numa igreja judaizante. Vai aparecer alguém aqui com um chofar dizendo que o culto vai começar, o pastor vai pregar com quipar ou com um mantozinho, sabe? Cuidado com essas coisas porque vocês estão a ponto de se afastarem da centralidade do evangelho, da pregação apostólica. Cuidado com esse pessoal que diz que é preciso voltar a ser judeu. Não é preciso, o Novo Testamento fala a respeito disso. Então, ao longo da epístola, o autor quase implora aos crentes do seu tempo que permaneçam fiéis. Isso aparece no capítulo 2, no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 10 e capítulo 12. Ele sistematicamente pede aos irmãos, cuidado, permaneçam fiéis, fiquem firmes. Uma das mais intensas advertências a respeito disso está no começo, capítulo 2, versículo 3. No próximo domingo trataremos desse trecho, mas vejam que diz, uma pergunta retórica que o autor faz aos leitores, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? E talvez essa pergunta seja a tônica para a compreensão daquilo que o autor estava prestes a anunciar. De uma certa forma, além de lembrar um pouco o tema e a cadência de 1 João, depois se você ler 1 João, o começo de 1 João e você ler o começo de Hebreus, você vai ver como existem semelhanças muito claras entre esses dois textos. Hebreus também nos lembra vários textos paulinos, só que ele parece que inverte algumas sentenças paulinas,
Mas há sempre mistura e admoestação pastoral em Hebreus, como Paulo costuma fazer também. Não é à toa que muita gente acha que foi Paulo que escreveu, muita gente também acha que foi Apolo que escreveu, muita gente fala a respeito de Barnabé, muita gente fala a respeito de vários autores ou de gente muito séria do Novo Testamento como possíveis autores, mas o fato é que a própria Bíblia não identifica quem foi o autor. No comentário de Calvino ainda tem lá, de Paulo aos Hebreus, depois isso foi ajustado, mas estava assim. Lutero achava que era Apolo, e Tertuliano, um dos pais da igreja, achava que era Barnabé, e por aí vai. Mas nada disso é tão importante quanto saber que esse texto é inspirado pelo Senhor para nossa edificação. Uma importantíssima contribuição de Hebreus é a conexão que é feita entre o Antigo e o Novo Testamento. E é por essa razão que nós vamos pregar sobre Hebreus o ano inteiro. Nós sempre dividimos aqui a metade do ano pregando expositivamente Antigo e a outra metade do ano pregando expositivamente o Novo Testamento. Mas esse ano vai ser Hebreus de ponta a ponta, porque as conexões com o Antigo Testamento são muito grandes. Naquele tempo, meus irmãos, os cristãos não tinham uma Bíblia, nem no banco da igreja e nem em casa. Os rolos do Antigo Testamento, que era a escritura que se tinha naquele tempo, era o Antigo Testamento, os rolos ficavam nas sinagogas e eram lidas publicamente. Vocês devem se lembrar do Senhor Jesus lendo o trecho de Isaías e depois dizendo: olha, a profecia se cumpriu hoje, eu sou o cumprimento dessa profecia, que deu aquela confusão lá com os inimigos do Senhor. O que acontece é que os hebreus precisavam guardar no coração e na mente longos trechos da Escritura, e é por essa razão que o autor aos Hebreus usa tanto trecho do Antigo Testamento, porque ele sabia que os judeus tinham aqueles trechos no seu coração, ele sabia que eles tinham a noção clara do que era aquilo e do porquê aquilo estava sendo mencionado naquele momento. Então é por isso que o autor cita tantas referências do Antigo Testamento. Só aqui no primeiro capítulo nós temos 8 ou 9 citações diretas do Antigo Testamento. Então, uma das coisas que o autor queria era fazer com que os leitores tivessem plena convicção de que ele estava falando da parte de Deus, não apenas pela inspiração do Espírito Santo, mas pelo referenciamento da palavra que já era conhecida por aqueles irmãos como sendo a palavra de Deus. E assim nós chegamos ao texto que nós lemos, depois dessa breve introdução. A ideia é que aqueles irmãos ficassem firmes no Senhor e jamais se afastassem da presença do Deus Salvador, que era Cristo Jesus. A primeira coisa que eu saliento aqui juntamente com vocês é que Deus falou. Os versículos 1 e 2, antigamente Deus falou. E essa é a primeira informação que nós temos concreta do autor aos Hebreus. Deus falou. Deus falou no tempo e no espaço. Ele falou de determinadas maneiras, ele falou a algumas pessoas e ele continua falando hoje conosco. É isso que ele escreve, a palavra de Deus, ao se renovar a cada manhã, continua falando a nós. E aquela multiplicidade de forma, de pessoas, de informações, acabou porque afunilou numa só pessoa, Jesus Cristo. E esses 2 primeiros versículos nos dizem que Deus falou, dizem o que Ele falou, dizem quando Ele falou e dizem também de que jeito, de que forma Ele falou. Como eu falei para vocês, esses 4 primeiros versículos são uma espécie de sumário. O autor vai destrinchar tudo isso ao longo da sua epístola, mas aqui no começo ele já faz um resumitivo daquilo que ele gostaria que todos nós soubéssemos pela ação do Senhor. E tudo isso ele faz com a clara finalidade de colocar o Filho, o Deus Filho, no seu devido lugar, porque talvez essa fosse uma das confusões para aqueles cristãos advindos do judaísmo que tinham determinadas dúvidas no seu coração e não entendiam bem o que estava acontecendo. E talvez pela influência dos judaizantes isso se tornasse ainda mais complexo. Mas Cristo, o Deus Filho, o Redentor, precisava ser colocado no lugar certo, na mente e no coração dos crentes daquele tempo. E meus irmãos, na nossa também. Porque a igreja do Senhor nos nossos dias tem confundido quem é Jesus. E às vezes, como eu ouvi de um pastor há muitos anos atrás, e eu guardei isso, talvez o maior ídolo da igreja evangélica brasileira seja Jesus.
o homônimo de Jesus, o Filho de Deus. Alguém ou algo que nós chamamos de Jesus e adoramos, mas que não é o Jesus da Escritura, é um Jesus fantasioso que nós criamos dentro da igreja e nós adoramos achando que é o mesmo Jesus, porque tem o mesmo nome. E há um só Cristo, que é aquele definido e pregado pela Escritura Sagrada. É como pastor, tem pastor de verdade e pastor falso. É como crente, tem crente de verdade e crente falso. E nós também temos a infeliz capacidade de criar cristos falsos, deuses falsos. Como disse Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, existe aqui uma conexão entre a antiga e a nova perspectiva da aliança entre Deus e o seu povo. E isso está sendo nitidamente declarado pelo autor aos Hebreus. Fazendo um comparativo ao quando, no Antigo Testamento, ele fala aqui antigamente, referindo-se ao passado. Mas ele logo em seguida diz agora, nestes últimos dias, a quem o Pai falou. Ele diz aos pais, ou seja, aos antepassados, a quem veio antes de nós, aos antigos, aos patriarcas, aos profetas, aos pais. E agora, ele fala a nós. Antigamente, no tempo passado, ele falava aos pais. Agora, ele está falando conosco. Como é que ele fazia isso? Antigamente, Deus falava de muitas maneiras, de muitas formas diferentes. Mas agora, ele fala somente pelo Filho, somente pelo herdeiro. Acabaram-se as múltiplas formas de Deus falar. Porque quem é que haverá de falar algo mais importante que o próprio Deus Filho? Acabou. Antigamente Deus precisou fazer isso, estava sob o seu domínio, o seu governo fazer isso, mas soberanamente houve um tempo em que a história foi marcada pela encarnação do Deus Filho, e agora Deus, o Pai, só revela, só completa a revelação, só fala pelo Filho. Antigamente ele falava pelos profetas, como eu disse, agora ele só fala pelo Filho. Não há mais falas da parte de Deus, não há mais novidades da parte de Deus. Qual seria a novidade mais importante que a vinda do Filho do nosso Deus e o seu sacrifício por nós? Deus antigamente se valeu dos profetas, e isso tudo ele está falando aqui, nos primeiros versículos. Ele se valeu dos profetas, mas agora o Filho de Deus é a própria voz de Deus. Hoje ele fala pelo Filho, ele fala por causa do Filho, ele fala através do Filho. Não há mais necessidade de interlocuções e de mediações. Qualquer um que diga que há outros mediadores a não ser Cristo, criou uma nova doutrina, porque Deus parou de falar através de quaisquer mediações, por lícitas que fossem, elas tiveram um fim. Aqueles falavam de algo que não tinham experimentado, Cristo ainda viria. Nós experimentamos a pessoa de Cristo em nosso coração e passamos a viver sabendo aquilo que ele promulgou como verdade. Eles precisaram na antiguidade de sonhos, precisaram de revelações, precisaram que o profeta batesse na porta e falasse: eu venho aqui falar em nome de Yahvé, abra os seus ouvidos e ouça. Era preciso que alguém dissesse: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Isso tudo foi necessário, agora não é mais necessário, porque Deus falou pelo Filho e falou tudo o que precisava falar pelo Filho. Ainda é tempo aceitável do Senhor. As portas ainda não se fecharam e nós, como igreja do Senhor, ainda estamos pregando. A tese é que chegou um tempo em que todas as dúvidas a respeito de Deus desapareceram completamente em Cristo, e a palavra final de Deus foi dada em Cristo. E é por isso que não é mais possível termos revelação a respeito do Pai, do Filho, do Espírito, da salvação, da eternidade, porque tudo que Deus queria dizer, soberanamente Ele disse. Deus não se esqueceu de falar nada, a ponto de precisar que nós ainda criemos alguma revelação. Tudo que era preciso revelar, Deus revelou. Deus não é como nós, que se esquece. Hoje mesmo eu falei para alguns presbíteros, tivemos reunião de conselho esta semana, e eu falei para os presbíteros que estavam aqui antes: irmãos, eu me esqueci de falar sobre um assunto com vocês, mas eu sou eu. Deus não se esquece. Deus faz o que tem que fazer, conforme soberanamente Ele próprio definiu. Não há mais espaço para passos mais profundos, além da profundidade da revelação de Deus. Não é possível ir além de Cristo, porque Cristo é o limite da revelação. E aqui nós somos chamados pela carta aos Hebreus
desde o início a fazermos duas coisas. A primeira delas é irmos a Cristo, o verdadeiro Cristo, sem demora. É para irmos agora a Cristo. Não podemos deixar o convite, que ainda é feito, ainda é válido, porque o tempo ainda é aceitável. Mas, por outro lado, a Epístola aos Hebreus também nos insta a jamais ultrapassarmos os limites da nossa relação com Cristo. Isso é da economia da Trindade Santa. Nós não somos uma das pessoas da Trindade Santa. Nós temos limites. E nós vivemos sob a constante necessidade de administrarmos essas coisas. Não podemos deixar de ir a Cristo, mas jamais podemos querer ultrapassar o ser de Cristo. O Filho é a revelação do Pai em todos os aspectos. É por isso que lá em João 14, 8 e 9 nós lemos assim, quando Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. O Filho é a revelação plena, completa e total do Pai. Quer ouvir Deus falando? Ouça Cristo e a sua mensagem. Quer ver o Pai? Olhe em direção a Cristo e você verá o Pai. Mas há também um segundo ponto, que além de Deus nos falar, Deus também, imediatamente no versículo 2, Ele fala e exalta o próprio Filho. Nestes últimos dias, poderíamos traduzir também da seguinte maneira: mas no final destes dias, Deus falou novamente, mas agora falou de uma forma definitiva. E quando o autor aos Hebreus fala dessa maneira, ele está dizendo que Deus fez a sua última revelação a respeito do trato da salvação. Não há mais nada a fazermos, a não ser crer que a palavra do Senhor foi completamente revelada. Essa revelação não está fragmentada, não é mais progressiva. No Antigo Testamento nós vemos a progressão da revelação, mas agora o Senhor completou essa revelação e na sua totalidade ela está feita. Não há mais nada a saber além de Cristo para irmos até Deus. Não há mais sacrifícios, porque Ele se sacrificou, sendo Ele próprio o sacrifício entregue ao Pai. Essa revelação tampouco é temporária, porque por ser progressiva, partes da revelação veterotestamentária tinham validade, porque precisavam ser acrescidas de mais revelação. Mas essa revelação final no Filho é permanente, é eterna, não é transitória, não é temporária, ela é total. E essa revelação é superior a todas as revelações anteriores, é o ápice, é aqui que Deus falou, e falou na totalidade, tudo o que Ele queria dizer para nós. E nesse aspecto, nós somos mais felizes do que os heróis que nós lemos no Antigo Testamento. Nós conhecemos Cristo por sua revelação, Davi não conheceu. Nós conhecemos a totalidade da revelação, Abraão não conheceu. Todos eles estão arrolados aqui, nós vamos ver isso mais para o final do ano, lá no capítulo 11. Foi pela fé que eles fizeram tudo o que fizeram, foi pela fé que eles almejaram a vinda do Messias, foi pela fé que eles esperavam novos céus e nova terra, foi tudo pela fé, e por isso eles são os heróis da fé. Nós experienciamos, nós experimentamos a ação direta de Cristo, porque Ele já foi revelado, Ele já veio, já morreu, já ressuscitou, e na obra permanente do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo, nós experimentamos o que aqueles heróis que nós, quem sabe, sonhamos um dia conhecer na eternidade, eles não experimentaram. Qualquer irmãozinho simples e letrado dos nossos dias conhece mais de Cristo do que Salomão em toda a sua sabedoria. No versículo 2 ao versículo 4, o autor não nos diz apenas o Filho é superior, ele poderia ter posto lá um tópico: o Filho é superior, o Filho é redentor. Ele poderia ter colocado lá, e é verdade, o Filho é superior e o Filho é redentor. Ele poderia ter colocado em tópico, mas ele não fez isso. Ele começa a descrever o Filho de modo ainda sucinto, e começa a despertar no coração dos leitores, dos ouvintes do primeiro século, e isso deve acontecer conosco hoje. Ele começa a despertar a descrição das glórias do Filho, a fim de que nós nos apaixonemos por Cristo. E era isso que ele estava dizendo para aqueles irmãos do primeiro século: cuidado, porque vocês estão ouvindo um monte de coisa, cuidado, porque estão dizendo tanta coisa por aí, mas Deus já revelou tudo o que precisava. Espera aí um instantinho, eu vou falar para vocês, vou lembrar quem é o Filho, para que vocês não percam
no coração de vocês o amor terno pelo Filho, que é o Redentor, é o nosso Salvador. E nesse comecinho ele começa a mexer também com os nossos sentimentos. E ele começa a falar coisas a respeito do Filho, mostrando a sua glória, a sua honra, quem ele é, e dizendo como é que vocês podem sequer pensar em se afastar dele. Ou quem sabe você anda por aqui, mas como é que você pode sequer supor não se aproximar dele? Esses são os dois endereçamentos desses 4 versículos, consequentemente do sermão de hoje. Diante da revelação de quem é e do que Jesus faz, como se manter afastado dele, como se manter afastado da sua majestade, como ficar longe de alguém que é tão superior, como querer trocar Cristo por coisas mesquinhas e pífias deste mundo. Essa é a pergunta retórica feita nas entrelinhas pelo autor sagrado e que até hoje nós precisamos responder. Como é que vamos ficar longe de Deus, do Deus que sustenta e dirige todas as coisas, do Deus que sustenta o cosmos na palma da sua mão, como diz Isaías? Como vamos ficar distante desse Deus Criador? Opa, mas não estamos falando do Filho? Sim, Ele é o Verbo de Deus encarnado, através de quem foram feitas todas as coisas. Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus triuno, o Deus Filho, uma das pessoas da Trindade Santa. Por Ele, por intermédio dEle. João 1 nos fala, Ele é o Verbo vivo de Deus. Quando lá em Gênesis 1 está dizendo, e Deus disse, foi Cristo, o Verbo de Deus, quem entrou em ação. E pela instrumentalidade, pela ação poderosa do Espírito Santo, no ato triuno as coisas são criadas. Como é que vamos ficar longe disso? Dessa concepção, desse Deus? E é nesse ponto que o autor começa a qualificar o Filho, para que nós não nos esqueçamos de quem era Ele. Naquele tempo, na encarnação, na manifestação, na revelação e hoje, na sua presença entre nós, pela obra do Espírito Santo, que conduz a igreja a que ela não se esqueça de quem é Cristo. A primeira coisa está aqui no versículo 2. A quem constituiu o herdeiro? Ele é o herdeiro do Pai. Deus constituiu o Filho herdeiro de todas as coisas. Diferentemente de nós humanos, o Filho é herdeiro do Pai, o Pai vivo. Nós geralmente nos tornamos herdeiros dos nossos antecessores quando eles morrem, mas Deus não morre. Mas diz a Escritura, para que entendamos o que o Pai fez, Ele disse ao Filho, na plenitude, na consumação da sua obra, Ele diz, tudo que é meu, todo o domínio, tudo aquilo que está nas minhas mãos, como Deus, como Pai, como Deus Criador e sustentador, também está nas mãos do Filho. E ao Filho pertencem, porque Ele é meu herdeiro, e todas as coisas lhe foram confiadas. Toda a glória do Pai é a glória do Filho, todo o poder do Pai é poder do Filho, todos os atributos do Pai são do Filho, Ele é herdeiro de Deus em todas as coisas. E o autor usa essa expressão para nós entendermos que Cristo é a coroa, Cristo é o clímax, Cristo é a consumação da história. Porque Ele é o herdeiro, não há nada além da herança de Deus, e Cristo é o herdeiro de tudo que é de Deus. Foi logo o primeiro designativo do autor a respeito de Cristo. Todo futuro pertence a Deus, todo futuro pertence a Cristo. A eternidade de glória será passada diante do Pai e diante do Filho. É claro que também diante do Espírito, é porque eu estou fazendo apenas a comparação entre Pai e Filho. Todo olho estará fixo na glória de Deus, portanto, fixo na glória do Filho. Mas Ele também é o Criador de tudo e de todos, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Não apenas céus e terra que os nossos olhos conseguem ver, mas o texto de Hebreus é claro, toda a criação, todo o cosmos, todo o universo, todos os desdobramentos cósmicos, tudo aquilo que o autor aqui no primeiro século ainda não conhecia, tudo aquilo que vai além da nossa imaginação, não tem nada a ver com aquela série fantástica não, tá? Tudo aquilo que vai para além do que nós pensamos, e por Ele Deus fez todo o universo. Cristo não é o fim apenas de todas as coisas, mas Ele é também o início de tudo, é por isso que Ele é o alfa e Ele é o ômega. João tinha falado disso na abertura do seu evangelho, quando lemos assim nos versículos de 1 a 2 do primeiro capítulo. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É dele que o autor aos Hebreus está falando, do Filho exaltado, glorificado, o herdeiro de todas as coisas, o Criador de tudo e de todos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11:3. O próprio autor fala isso, já chegando ao final da sua carta. Mas o terceiro ponto da exaltação do Filho é que ele é o revelador das coisas de Deus. Comecinho no versículo 3, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E nesse ponto ele está dizendo que Jesus é apresentado como o resplendor da glória de Deus. É aquele que faz com que a glória do próprio Deus seja manifestada em nosso meio, manifestada ao ser humano. E essa glória de Deus, manifestada pelo Filho, vai ser para a salvação de muitos e para a perdição de muitos outros. Mas é a glória de Deus que se manifesta, e se manifesta no Filho, o Filho que é a luz que veio ao mundo. Aqui no Advento nós nos lembramos disso, todo final de ano. É a luz que veio ao mundo e se instalou entre nós, no meio das trevas, a fim de que pela luz que Ele próprio trouxe, víssemos a feiura do nosso pecado e nos achegássemos a Ele como Salvador. O Filho não é o Pai, mas quem vê o Filho vê o Pai. Eu falei disso lá em João 14. O Filho é da mesma essência do Pai, Ele é a expressão exata do Pai. O que é diferente, por exemplo, Sol e Lua. Nós sabemos que a Lua, de alguma maneira, reflete a luz para nós. Não tem luz própria. O Senhor não é como a Lua, Ele é como o Sol. Ele tem luz própria, Ele manifesta a sua luz. E quando Ele brilha e mostra a sua luz, Ele mostra a luz do Pai, mas que vem nele, porque Ele e o Pai são um. E o autor aos Hebreus está dizendo aqui no primeiro século, vejam bem quem é o Cristo, sobre quem os apóstolos têm pregado e contra quem muitas vezes vocês têm ouvido falsos mestres e falsos ensinadores. O Filho, portanto, é a perfeita representação do Pai, no sentido mais completo do termo, mas também Ele é o sustentador de tudo e de todos. Ainda no versículo 3, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E mais uma vez o autor aos Hebreus está apontando para o Filho e dizendo que a mesma palavra criadora que reside sobre o Filho é também uma palavra sustentadora. E assim como Deus se manifestou soberanamente no início de tudo, Ele se manifesta providencialmente ao longo de toda a história. E se na sua soberania Ele criou tudo e todos, na sua santa providência Ele sustenta tudo e todos. E Ele está nos dizendo, o Filho que é criador é também o Filho sustentador de tudo. O Filho que participa da soberania é o mesmo Filho que participa da providência do Pai. Isso nos faz a alma descansar, porque eu tenho um Deus que não apenas criou todas as coisas em quem eu creio, um Deus que não apenas me salvou, que já seria suficiente, mas um Deus para quem eu olho e no meio das mais densas dificuldades, nas piores vicissitudes que eu enfrente na vida, eu tenho convicção absoluta que eu tenho um Deus que sustenta tudo e todos, inclusive eu, que não sirvo para nada, mas o Senhor resolveu me sustentar pelo poder da sua palavra, e a cada um de vocês também. Colossenses 1, de 15 a 17 diz assim, Ele, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que é que Paulo está dizendo à igreja de Colossos? O mesmo Cristo que criou, sustenta, e é isso que o autor aos Hebreus está dizendo para nós. Quinto item, olha só, um pedacinho tão pequenininho, né? São só 7, para você não dormir, tá bom? Ele é o sacerdote que nos purificou. Ainda estamos no versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados,
E completa dizendo: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele é o sacerdote que nos purificou. Depois de ter feito a purificação dos pecados, foi o próprio Jesus quem operou, quem fez a purificação dos pecados, mas ao mesmo tempo, ele também era, além daquele que oficiava a purificação, ele era o sacrifício único, perfeito e aceitável ao Pai. Ele era o próprio altar sobre quem foi derramado o sacrifício. Ele era o sacerdote que oficiava esse sacrifício, porque nenhum sacerdote humano poderia chegar diante do sacrifício perfeito, porque o sacerdote humano era imperfeito. E nós vamos ver isso aqui ao longo da carta aos Hebreus. E ele também era o Deus que recolhia, aceitava para si esse sacrifício perfeito. Ele era tudo. Ele era o holocausto, ele era o altar, ele era o sacerdote, ele era o próprio Deus. Ele é o intermediário entre o seu povo e Deus, sendo ele próprio Deus, sendo ele próprio o sacrifício, sendo ele próprio o oficiante, sacerdote perfeito, holocausto perfeito, sacrifício perfeito, tudo perfeito. 2 Pedro 1, de 9 a 11 diz assim: pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo o sol que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sexto ponto, que eu já li para vocês, o finalzinho, a última sentença do versículo 3, é que ele é o rei que domina e reina sobre tudo e sobre todos. Ele é o dominador, ele é o monarca supremo. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, porque aquele lugar é dele. Ele é eterno. Não são 70 anos, é uma eternidade. Não existe tempo fora do reinado do Rei eterno. Não existe esse tempo. Se nós ficamos espantados com a rainha da Inglaterra, tantas coisas que ela viu já sendo monarca, mas o nosso Deus viu tudo, toda a história, tudo, absolutamente tudo. Até porque, diferente de cada um de nós, por mais anciãos que sejamos quando a morte chegar, nós estamos dentro do tempo, e o nosso Deus, que criou todas as coisas, está fora do tempo, e Ele contempla todas as coisas, vive todas as coisas como Deus, gerenciando e governando sobre tudo e sobre todos. Tudo pertence a Ele, e como diz também Paulo em Filipenses 2, de 9 a 11, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E enquanto o autor aos Hebreus dizia: eu vou lembrar vocês de pelo menos 7 elementos iniciais para que a gente dê glória ao Filho, Paulo nos ajuda a lembrar que enquanto o Filho é glorificado, o Pai também é glorificado, porque tudo é para a glória de Deus Pai. Finalmente, no versículo 4, nós vemos que Ele é superior aos anjos, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome. Jesus não pode mesmo ser como os anjos, porque Ele criou os anjos. Já começa por aí, Ele é criador, Ele já tinha nos preparado. Olha, Ele criou todas as coisas. É claro que Ele vai ser superior aos anjos. Mas naquele momento que nós temos a informação dada aos irmãos do primeiro século e lembrada a nós hoje, de que quando nós olhamos para toda a criação, nós temos a impressão de que os anjos são alguma coisa assim fantástica, fabulosa. Não sei se é do nosso imaginário ou se é algo real. Enfim, nós temos a impressão de que anjos são como algo fabuloso, e de fato são muito mais contundentes e fortes do que nós em termos de criação. Mas o que o autor está dizendo, não importa o que sejam os anjos. Lembrem-se daqueles grandes anjos mencionados no Antigo Testamento, que contendiam pela causa do Senhor, pois o nosso Cristo é muito superior a esses.
Ele vai muito além, ele vai além, ele é maior, ele é mais poderoso, ele é mais perfeito, ele reina sobre eles, porque ele é o Criador deles. Qual é o anjo que teria coragem de chegar ao Pai e dizer: deixa eu sentar aí à sua destra? Nós sabemos de um que tentou usurpar um certo lugar e que não deu certo para ele. Mas qual o anjo do Senhor que teria coragem de dizer para o Pai: Senhor Deus, a cadeira está vazia, né? O filho foi lá na terra, deixa eu pegar essa cadeirinha aí. Ele sabe o seu lugar. E é claro, né, irmãos, que não estamos falando de um trono físico, literal, mas o trono denota a majestade. Ele é rei. O estar à direita denota a autoridade. Estar à direita, na nomenclatura bíblica, é possuir autoridade, poder. E é por isso que ele, sendo rei e estando à destra da majestade do Pai, ele tem toda a glória do Pai e tem todo o poder do Pai. É isso que o texto quer dizer para nós. Esse rei perfeito, esse Deus perfeito, esse sacrifício perfeito, sacerdote perfeito, altar perfeito, está sendo inicialmente apresentado aos hebreus do primeiro século e ao nosso coração também. Nós podemos dizer que a epístola aos hebreus, logo aqui no comecinho, nos traz dois aspectos imediatos. O primeiro deles é uma apresentação sucinta do Filho. É uma espécie de sumário, como eu falei para vocês, daquilo que vai ser tratado em toda a epístola. Quando os crentes lá do primeiro século, quando alguém abria aquele documento, começava a ler publicamente numa reunião, os crentes já deviam pensar assim: opa, ele vai falar sobre tudo isso aí, ele vai expandir tudo isso para nós. E o segundo ponto é uma interrogação implícita a respeito da relação dos leitores com esse Cristo que está sendo apresentado. O autor sagrado, ele não quis apresentar Cristo como um compêndio de teologia, mas ao mostrar quem é Cristo, ele está dizendo: agora como é que vocês vão se relacionar com Ele? Porque nós não podemos nos relacionar com Cristo de qualquer jeito. Existe um jeito certo de andarmos com Cristo. E aqui eu vou aplicar. Já apliquei algumas coisas indiretamente ao longo do sermão, mas eu vou aplicar apenas com duas frases. A primeira delas é: não se afaste. Porque quando alguém pensa em se afastar de Jesus Cristo, meus irmãos, no meio de uma congregação como a nossa, certamente há questionamentos nas mentes e nos corações. E alguém vivendo momentos complicados na sua vida pode perguntar: mas para que tem servido eu andar com Cristo esse tempo todo? Não precisa responder não, mas isso faz parte da natureza humana. Tem valido a pena andar com Deus esse tempo todo? A primeira aplicação é: não se afaste. Porque quando pensamos em nos afastarmos de Jesus, estamos pensando em nos afastar desse Jesus descrito no início da epístola aos hebreus. E a pergunta que fica é: como é que alguém vai conseguir viver conhecendo quem é Cristo, longe de Cristo? Como é que alguém vive e morre afastado de Cristo, sabendo quem é Cristo, sabendo que Ele é o herdeiro? Como é que alguém vive e morre longe do herdeiro, longe do Criador, longe daquele que revela todas as coisas, longe daquele que sustenta tudo e todos, longe daquele que é o único Redentor, longe daquele que domina, daquele que governa o próprio universo, longe daquele que é superior até mesmo dos mais poderosos seres angélicos? Como é que alguém conhecendo Cristo pode pensar em se afastar desse Cristo? Afastar-se de Cristo é afastar-se de algo superior, inalcançável pela nossa mente. Afastar-se de algo superior indo para algo inferior. Hebreus vai falar disso. É afastar-se da luz para algo sem brilho. É afastar-se da bem-aventurada esperança para não ter mais esperança. Afastar-se de Jesus é deixar a luz e voltar às trevas. E eu não estou entrando aqui na doutrina da soteriologia. Estou falando expressões que Hebreus usa. É deixar a luz e querer novamente andar como cego, tateando pelo escuro, tropeçando e caindo o tempo todo. Então a primeira aplicação é uma exortação: não se afaste. Segunda e última é um convite a partir do texto de Hebreus. Porque se a primeira é para aquele que conhece, a segunda é: venha para perto. E vir para perto pode ser para você que se afastou. E olha só, não estou falando que você perdeu
falando de coração. O que mais tem nas igrejas é crente velho que não conhece o Senhor. O que mais tem nos róis de igrejas, das igrejas Brasil e mundo afora, é gente arrolada como membro que não está arrolada no livro da vida. E se por um lado eu digo não se afaste, por outro lado eu digo venha para perto. O convite é exatamente o oposto àquela advertência primeira que eu fiz. Vir para perto é se aproximar, é se aconchegar a esse Jesus que Hebreus começa a nos dizer. Um Deus amoroso, cheio de graça, um Deus tão especial que a sua bondade e a sua misericórdia se renovam toda santa manhã sobre a nossa vida. A pessoa vai dormir chorando e acorda feliz, rindo, porque, como diz o salmista, enquanto eu estava dormindo, Deus operava por mim. Quem é que tem isso, senão aquele que se aproxima de Cristo e que anda com Ele? Jesus é o bom pastor, é o bom pastor que dá alegria renovada ao coração que estava triste, é o bom pastor que pega a ovelha que está cabisbaixa e ergue o seu semblante, é o bom pastor que pega a ovelha machucada e ferida e a cura, é o bom pastor que vai ao coração mais encardido pelas lembranças e dá um novo sentido de vida. É o bom pastor que oferece descanso a quem está cansado. Talvez você já tenha dito algumas vezes na sua vida, falei algumas: rapaz, estou cansado. A vontade que dá é sentar num banquinho, deixar a vida passar e esperar Jesus voltar. Você já deve ter sentido isso, eu já senti, e eu acho que eu não sou um pecador pior que vocês, né? A gente é pecador tudo igual. Não dá às vezes aquela vontade de parar, esperar tudo acabar? Jesus é o bom pastor que dá descanso quando estamos cansados. É o bom pastor que, quando estamos feridos no caminho, Ele tem seus emissários para cuidarem de nós. É Ele quem manda. Ou você pensa que alguém teve assim um lapso de integridade e foi ajudar você? É Deus quem manda. Deus manda os corvos levarem comida para o profeta. Tenho certeza que ele não queria comer comida levada no bico de um animal considerado impuro. É mais ou menos como você ser alimentado com uma ratazana. Aí você pega lá dos dentes da ratazana aquele pedaço de carne e come. Na cabeça do profeta era isso, o corvo era um animal impuro, mas Deus fez com que ele fosse alimentado daquela maneira. Deus cuidou dele. É esse Deus sobre quem nós cantamos no coro do hino 201. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando chama: ó pecador, vem. Porque Ele chama de um jeito que eu não consigo chamar, porque Ele chama de forma eficaz, eficiente, irresistível. E nesta noite, fazendo uso da palavra, eu aplico essas duas coisas: não se afaste e venha para perto. Amém?